Galerinha, visualizem aí o pôster do Esporte Clube Internacional, campeão brasileiro de futebol invicto de 1979, galera. Um grande feito, um feito jamais igualado em nosso futebol. O único clube brasileiro que foi campeão invicto no futebol brasileiro, galera. Visualizem, galera, eu nessa época estava com 19 anos de idade, jogava nos juniores do Internacional. Por se destacar como o melhor lateral direito, o Enio Andrade me convocou para mim entrar junto com esse grande clube de futebol nessa grande final, galera. No dia 23 de dezembro de 1979, às 16 horas no Beira-Rio, que foi o segundo jogo em que o Internacional bateu o Vasco por 2-1. Os gols do Jair e o Jair, galera, os gols foram do Jair e do Falcão. E o Vasco fez o gol no finzinho do jogo do segundo tempo, né? Então eu fui convocado, galera. Eu entrei com muita honra junto com esse grande clube de futebol. Eu estou lá ao lado do Mário Sérgio, esse grande craque, foi um dos maiores craques do futebol brasileiro, o Mário Sérgio, galera. Visualizem. Um dos maiores craques, tinha uma habilidade jamais vista, galera. O jogador Mário Sérgio jogou muito futebol, também junto com esses grandes craques do Internacional, como João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão, Cláudio Mineiro, Valdomiro, Jair, Bira, Batista e o próprio Mário Sérgio, que está aí junto na foto, galera. Então eu, Jorge Brasil, fico muito honrado de estar ao lado de Mário Sérgio, esse grande craque, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, galera. O Internacional, galera, foi um clube de futebol que ganhou o tricampeonato brasileiro invicto, galera. Vamos para a escalação. Em pé da esquerda para a direita: João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados da esquerda para a direita, galera: Valdomiro, Jair, Bira, Batista, Mário Sérgio e eu, Jorge Brasil, galera. Galera, Jorge Brasil, depois do Internacional conquistar o bicampeonato nacional, em 1975 e 1976, o Internacional de Porto Alegre conquistou em 1979 o terceiro título brasileiro, galera, sendo que desta vez invicto, feito jamais igualado até hoje no nosso futebol. Comandado pelo técnico Enio Andrade, formado por craques como Falcão, Mário Sérgio, Benítez, Mauro Galvão, Chico Spina, o Colorado disputou 23 partidas, galera, na competição e não foi derrotado em nenhuma delas, galera. Venceu 16 jogos e empatou 7. Galerinha, a data da final, 23 de dezembro de 1979, num domingo às 16 horas. Até o arco rival, Grêmio, galera, foi uma das vítimas nossa dos Vermelhos do Sul. Vale a pena lembrar que até o timaço do Palmeiras foi derrotado no primeiro jogo da semifinal, galera, por 3-2 no Morumbi. Já em Porto Alegre, o Inter garantiu a vaga na final ao empatar com o Verdão em 1-1. No primeiro jogo, galera, das finais, o Colorado venceu o Vasco da Gama por 2-0 no Rio de Janeiro. Gols marcados por Chico Spina. Os dois gols foram marcados pelo Chico Spina. Galera, visualizem. O Internacional conquistou o tricampeonato brasileiro invicto, vencendo os Cruz-Maltinos por 2-1. Gols do Jair e do Falcão, galera. Num Beira-Rio totalmente lotado. Galerinha, um jogo de altamente importante para o Internacional, em que nesse jogo conquistou o tricampeonato brasileiro invicto, já feito jamais igualado até hoje no nosso futebol, galera. Eu, Jorge Brasil, nessa época, com 19 anos de idade, tenho muito orgulho de dizer, estive ao lado desses grandes craques do futebol brasileiro, principalmente do Mário Sérgio, galera. Um grande craque, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro e da história do Internacional de Porto Alegre. Tricampeonato brasileiro invicto. Um feito jamais até hoje igualado em nosso futebol, galera. Galerinha,
Mostrando aí esse pôster, mostrando esse vídeo, eu posso falar para vocês. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galera, vou repetir novamente. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vamos de novo para a escalação desse grande clube de futebol. Eu não me canso de escalar o time do Internacional, desta época, de 1979. Da esquerda para a direita, em pé da esquerda para a direita, galera. João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados da esquerda para a direita, Valdomiro, Jair, Bira, Batista, Mário Sérgio e eu, Jorge Brasil. Galerinha, eu, Jorge Brasil, com muito orgulho que apresento e mostro, eu ao lado do Mário Sérgio, esse grande craque de futebol, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, eu entrando, envergando essa camisa colorada, esse manto sagrado, essa camisa colorada, respeitada e gloriosa em todo o Brasil, galera. Uma camisa de respeito. Com muito orgulho, eu vesti essa camisa colorada e entrei junto com esse grande clube de futebol, que é o Esporte Clube Internacional, tricampeão brasileiro invicto em 1979. Eu, galera, Jorge Brasil, por ter se destacado como o melhor lateral direito juniores, o Enio Andrade resolveu fazer com que eu entrasse junto com o clube. Até ia ficar no banco, mas no último momento, eu não sei qual o motivo, o Enio Andrade, aí eu saí, não fiquei nem no banco. O Enio Andrade mandou eu me retirar, botei a roupa e fui torcer junto na arquibancada junto com a torcida colorada. Eu não sei qual o motivo, mas ele era o técnico, ele mandava. Galerinha, mostrando de volta esse grande clube de futebol, o maior clube de futebol da história do futebol brasileiro, eu com essa bela camisa aí, essa camisa de respeito, envergando esse colorado, esse manto sagrado, galera. Visualizem eu, galera. Para quem gostou, depois se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol, galera. Acione o sininho e dê um like. Galerinha, vou repetir novamente. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Novamente, para ninguém esquecer. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galera, agora que eu contei a história, falei a história desse grande clube do futebol brasileiro, que é o Internacional, vou pedir para vocês também, mais uma vez, se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Vou novamente repetir, galera, a escalação do Internacional, para vocês saberem. Não me canso de repetir a escalação. Em pé da esquerda para a direita, João Carlos, Benítez, Mauro Pastor, Falcão, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Agachados da esquerda para a direita, Valdomiro, Jair, Bira, Batista, Mário Sérgio e eu, Jorge Brasil. Galera, esse pôster é um pôster original daquela época. Galerinha, esse pôster é original daquela época. E também, galera, esse pôster é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Repetindo, galera, esse pôster que vocês estão vendo, essa imagem, é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Galerinha, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Vou me despedindo e pedindo para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acionarem o sininho e darem um like. Galerinha, esse pôster é um arquivo pessoal meu de Jorge Brasil. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Galera, vou me despedir e até a próxima.